O Além da Notícia de hoje está falando sobre essa reta final das eleições 2018. Eu estou com nossos convidados aqui e a gente está falando sobre todo esse cenário. Eu quero já começar este último bloco do nosso programa, vai ser um pouquinho maior e isso é muito bom para a gente. Quero começar abordando aqui o seguinte: as últimas pesquisas eleitorais estão dando para Jair Bolsonaro 32%, bateram ali Ibope Datafolha, estão dando para Fernando Haddad 21, 22, 23, estão dando para Ciro Gomes de 11, 10, e eu quero uma análise aqui dos senhores. Começo com o Ronan. Ronan, as pesquisas eleitorais, elas de fato podem induzir caminhos nas eleições? Me parece que acabam induzindo, e a própria legislação ela autoriza que, inclusive no dia das eleições, né, essas pesquisas que tenham acontecido há um pouco mais de tempo, não a pesquisa de boca de urna, mas outras pesquisas, sejam veiculadas. Até no sábado à noite vai sair uma pesquisa. Eu acho que essa pesquisa que sai no sábado à noite, acho que ela faz um mal tremendo. Tremendo, mas justamente a legislação permite? A legislação tem permitido, né, a pesquisa de boca de urna em si, ela só pode ser veiculada após o fechamento das sessões de votação, mas a legislação tem permitido as pesquisas serem veiculadas, né? Ao meu entender, juridicamente não existe problema, mas pode ser que politicamente influencie, né? Acabe influenciando positivamente ou negativamente o voto, né, das pessoas, né? Olha, eu quero ouvir aqui o Naui e o Alexandre, vocês podem discordar comigo em tudo, viu? Quando eu falei que eu temo muito pelas pesquisas nos últimos dias, é porque apesar da a gente sempre ter a boa vontade de acreditar na idoneidade das pessoas, das organizações, de instituições, mas há um risco tremendo de, com aqueles resultados, ali se induzir qualquer direção de voto de pessoas que estão ali imaginando o que fazer. Mas vocês discordem comigo 100% se quiserem. Alexandre? Eu vou discordar 80% só, né? Eu acho que 100% é muita coisa. Hoje, eu já estou nesse campo da política aí há mais de 25 anos, né? Eu sou uma pessoa que estimula o processo de se fazer pesquisa. Tem muita gente que defende essa questão da teoria da conspiração, as pesquisas compradas, manipuladas, mexidas. Já passei por isso, já vi essas coisas acontecerem, já vi essas coisas acontecerem. Mas hoje a própria legislação eleitoral tem um nível de exigência para que essas pesquisas sejam realizadas. E o cidadão pode consultar isso, está disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral, todas as pesquisas que estão registradas, quando elas vão ser divulgadas, a quem contratou e quem pagou por essas pesquisas. Você consegue ver o formulário que está sendo aplicado, você consegue identificar a metodologia que está sendo aplicada dentro das pesquisas, né? Lógico que existe um fenômeno social, né, que aí é os 20% que eu concordo contigo, que é o tal do efeito manada voto útil. São aquelas pessoas que ainda não estão preparadas ainda para declarar um voto e que, com medo de perder o voto, como se o voto fosse uma coisa que se perdesse, né? Com medo de perder o voto, escolhe o líder das pesquisas para dizer o seguinte: olha, eu votei no cara que ganhou. Né? Então, esse efeito manada não é uma propriedade brasileira, ele existe no mundo inteiro. Né? A última eleição norte-americana, toda a discussão sobre se a Rússia interferiu ou não na eleição norte-americana é por conta de um efeito manada, ou seja, as pessoas vislumbraram que o Trump estava na frente e todos aqueles votos mais ou menos indecisos ou fluidos migraram de uma candidatura para a candidatura do Trump. Isso é um fenômeno social, mas eu acho que a gente precisa estimular o processo de aferição de pesquisas, sim, porque ela nos declara a questão da sociologia do voto. A gente precisa entender como a população vota. E quando a gente pega uma pesquisa eleitoral, não está descrito lá só o ranqueamento do pódio, primeiro, segundo, terceiro, quantas as indicações de voto. A gente consegue entender qual é a classe social que está votando em quem, a gente consegue entender qual é a cidade que está votando em quem, qual é o tecido social que está distribuindo esse voto. E na hora que a gente entende a sociologia do voto, a gente consegue exercer uma democracia um pouquinho mais distribuída a favor da população. Então, eu sou defensor das pesquisas. Eu acho que as pesquisas hoje são feitas por institutos de muita qualidade, pelo menos as que são divulgadas em larga escala pela imprensa. São institutos que não estão
muito à disposição de perder a sua credibilidade em nome de um montante de dinheiro que possa vir de uma candidatura ou não. E por isso eu entendo que só quem briga com a pesquisa é quem perdeu a eleição, né? Ou então quem está em segundo, terceiro, aí a gente vê isso em todas as campanhas, de norte a sul do Brasil. Mas eu sou uma pessoa que defende muito o processo de pesquisa, inclusive de divulgação, inclusive no dia da eleição. Eu gosto muito das pesquisas. Agora, no meu entender, acho que pelo menos uma semana antes, vai ser a última pesquisa ali, até uma semana antes, 5, 6 dias antes, e deixa depois o eleitor pensar, refletir, caminhar para o voto assim. Mas respeito 100% você. Naue. Eu tenho tido um problema com a forma como vem sendo conduzidas algumas pesquisas. Primeiro que eu acho que tem um número muito grande de pesquisas, eu não sei com quanta naturalidade eu olho isso, né? Tem uma pesquisa todo dia, basicamente. Segundo, que se fala em linha de continuidade. E eu não sei se por uma questão estatístico-probabilística a gente pode realmente falar de forma plena em linha de continuidade. Porque se é probabilístico, a chance de bater na mesma pessoa 2 vezes é mínima. Então, né, continuidade é uma coisa um pouquinho mais difícil, mas enfim, é outra discussão. Mas, além do efeito manada que a pesquisa influencia, você tem uma série de fatores, você tem uma série de critérios que, por vezes, mudam de uma pesquisa para outra, né, mesmo do mesmo instituto, e aí você tem, por um lado, as pessoas se perguntando, não, mas calma aí, como? Como que dá para a gente ter esse resultado? E, por outro, a difusão de uma desinformação, que, assim, fizeram agora estrear a pesquisa de rejeição, né? E aí eu tenho que ouvir gente fazendo contas matemáticas completamente absurdas. Não, porque esse candidato tem 49% de rejeição, quer dizer que ele tem 51% de aprovação. Então, assim, eu acho que agora é hora da gente sentar, parar e rever o papel das pesquisas nas eleições, porque a gente já não vive mais o mesmo cenário que a gente vivia anteriormente, e eu vou com você. Eu não embarco na tese conspiracionista, eu também entendi que você não embarca nessa tese, e por isso que eu vou com você nessa opinião, que pelo menos a gente tem que sentar e revisualizar o papel das pesquisas e como elas estão sendo feitas, que tipo de critérios que a gente está utilizando. A gente tem que realmente rediscutir se esse modelo que a gente está utilizando não está servindo, às vezes, de forma espontânea e completamente sem intenções negativas para alimentar um sistema ruim. Tem uma coisa que me chamou a atenção nessas pesquisas quanto à rejeição dos candidatos. Claro que existem as metodologias das pesquisas feitas. Os 2 maiores institutos, Datafolha e Ibope, eles mostram sempre Jair Bolsonaro na liderança da rejeição. Mas o BTG Pactual, que faz com uma outra metodologia, que é por telefone, ligando para as pessoas, e um outro instituto também, que eu não sei se é o Paraná, eles o Bolsonaro está em 4º, 5º na rejeição. É somente uma mudança de metodologia, isso me chamou muito a atenção. Por causa da metodologia, o Bolsonaro está em 5º na rejeição do BTG Pactual, e não sei se é do Paraná, e no Ibope e Datafolha ele é o 1º. Isso me chamou bastante atenção também quanto a essas pesquisas. Vou aqui para uma outra pergunta agora também, e vou colocar a batata quente na mão do Ronan. Ronan, essa eleição pode ter fim em primeiro turno, eleição presidencial? Se alguém alcançar a maioria absoluta... Essa resposta é protocolo. Bolsonaro pode vencer em primeiro turno? Qualquer um dos candidatos, né, alcançando essa maioria absoluta, pode vencer em primeiro turno. Daí eu acho que essa análise é uma análise muito mais política do que jurídica, né? Sim. A gente tem aí, em relação a essa pode vencer em primeiro turno, né? Eu acho que é importante lembrar que existe um segundo turno. Existe um segundo turno. A gente tem agora em primeiro turno a possibilidade de dar um voto ideológico, né? Que se você acredita em alguém, vote naquela pessoa. A gente não está ainda polarizado, né? A gente não tem 2 candidatos, a gente tem vários candidatos, né? Eu acho que o importante em relação a essa pode em primeiro turno é lembrar que existe um segundo, né? Juridicamente a gente tem essa garantia. A gente tem a opção de poder errar agora, né? Errar no sentido de não votei no que ganhou, não votei em quem está em primeiro lugar, para depois a gente realmente escolher, dentre, né, aqueles todos candidatos que existem ali,
uma segunda opção, né? Você foi no ponto-chave. Eu faço essa pergunta justamente porque se fala muito do voto útil e se fala muito de uma onda quando vai chegando sempre na reta final das eleições. E como se está vendo esse questionamento, se está vendo que que bons candidatos, quando eu falo bons, muito conhecidos, de propostas, estão lá embaixo, e se vê essa polarização PT e Bolsonaro, é por isso que a gente faz a pergunta também. Bandeira, você acredita a possibilidade é pequenininha, média, de Bolsonaro ganhar em primeiro turno? Eu acho que é uma possibilidade pequena e eu vou juntar aí alguns fatores para que possa se somar a essa decisão. Lógico, é o sonho de consumo do Bolsonaro é, de fato, tentar levar isso em primeiro turno, haja vista que as projeções de segundo turno não lhe são, a princípio, hoje favoráveis. Lógico que tem que ter pesquisa lá na frente para indicar o que vai acontecer no segundo turno. É uma outra campanha eleitoral completamente diferente. O que a gente pode ver aí é a questão do score das intenções de voto, né? As últimas pesquisas, por isso que é muito bom ter muita pesquisa na última semana, porque você vê a tendência e o comportamento e a movimentação dos eleitores com relação à sua decisão por votar. E a gente observa que existe uma estagnação do volume de crescimento do Haddad. Ele fixou lá o seu ponto em torno de 22%, 23%, deve crescer um pouquinho mais, mas é um percentual significativo. Nós temos aí o Bolsonaro também crescendo 3%, 4% ao longo dessa semana, então ele precisaria um crescimento um pouquinho maior para poder chegar sozinho no segundo turno. E a gente tem esses votos que estão, vamos dizer assim, nesse discurso mais de centro pela não polarização, que eles são significativos. Nós temos aí em torno de 11% a 12% com Ciro Gomes, nós temos em torno de 9% a 10% com Alckmin, você tem a turma aí do Meirelles, do Amoedo, que soma 3%, 2%, e a Marina mais uns 4%. Então, são votos que estão cristalizados nesses candidatos. E o que é interessante, nós temos hoje um volume baixo de votos indecisos já chegando às eleições. Quando a gente tem uma chegada, um candidato vai chegar e ganhar no primeiro turno, a gente precisa de uma massa de votos ainda indecisos que possam ser despejados nesse voto útil ou então num efeito manada. E quando está pronto, a gente não pode negar isso, as pesquisas de rejeição são importantes por conta disso, porque ela traz o outro lado do candidato. Ela traz exatamente o ponto de vista daquelas pessoas que não votariam de jeito nenhum naquele candidato na pesquisa em primeiro turno. Elas não servem muito para pesquisa em segundo turno. Na pesquisa em segundo turno, nós vamos dar um default, apertar o botão e vamos reavaliar. Segundo turno, o complemento que ele estava falando, de fato, primeiro turno a gente vota ideologicamente, mas no segundo turno a gente vota qual aquele candidato que mais pode entregar um Brasil que mais se parece comigo. Ou então a gente vota contra. Ou vota contra. Né? Então, por essas questões, é possível que não haja uma definição agora em primeiro turno, o que eu acho positivo. Acho que toda eleição em 2 turnos, o segundo turno é um processo revisional. Você tem certeza mesmo que essa pessoa vai ser presidente da República? Eu acho que foi um instituto importante que a gente estabeleceu com a questão do segundo turno, e ela vem para confirmar mesmo. Né? Pode acontecer, de novo, se tiver 50% mais um voto, não precisa nem ser 51% dos votos, é 50 mais um voto. Mais um. Né? O candidato, sem dúvida nenhuma, se torna presidente no dia 1º, sem a menor complicação. Pode sair de férias mais cedo. Né? Naue, vai lá, Naue, você. Eu vislumbro uma pequena possibilidade também, exatamente porque você tem uma parcela muito pequena de brancos e nulos, indecisos. Está na casa dos 11, 12, né? Assim, a menos que consiga realmente vir uma onda e reverter esse voto, é muito complicado, né, acontecer essa vitória em primeiro turno. Mas, né, a gente teve fatores exógenos aí, a campanha, novamente o judiciário atuou e, né, levantou trechos aí da delação do Palocci, enfim, levantou o segredo. Então, isso pode vir a influenciar? Pode vir a influenciar, e também tem, né, essa campanha, essa guerrilha, né, vamos colocar assim, entre aspas, nos microespaços, que está difundindo mensagens sobre todos os outros candidatos e tentando, né, por meio disso, manter ou elevar a moral de quem está liderando. Então, assim, eu vislumbro uma pequena possibilidade de haver essa vitória em primeiro turno, até porque me parece agora que
há uma sensação de que se não houver essa onda e ele levar logo em primeiro turno, né, no caso estamos falando do Bolsonaro, há esse vislumbramento de uma derrota no segundo turno, até porque as pesquisas indicam que, né, ele perde para quase todos ali. Eu vou emendar contigo então já. Acho que você já entrou nessa questão aqui do Haddad também, da judicialização, etc. e tal. Eu vou tratar como fenômeno o fato do eleitor do PT não estar nem aí se o Lula está preso ou não, mas ele quer votar no Haddad, porque ele acredita que votar no Haddad é votar no Lula, e ele não liga se o Lula está preso. E não liga se o Haddad vai toda segunda-feira visitar o Lula lá em Curitiba para receber orientação para a campanha. Este eleitor, ele tem ali o seu ponto de vista, etc. e tal. Isso é um fenômeno? E assim, além de te dizer, é um fenômeno, eu cravo, é um fenômeno, o Lula realmente é uma liderança carismática ímpar, na época que ele, né, que ameaçaram derrubá-lo por conta da eclosão do Mensalão, ele conseguiu se esconder nos grotões, né, ele saía rápido e ia conversar com o povo, ia se conectar com o povo e tudo, então ele criou, né, esse mito, essa figura messiânica, assim, então ele realmente tem esse crédito, né, sem fazer um juízo de valor aqui, ele realmente é um fenômeno, beleza, só que tem uma outra coisa, é o fenômeno Bolsolula. Você tem o eleitor que votaria tanto no Lula quanto no Bolsonaro. Você tem o eleitor que está na dúvida real entre votar no Haddad, que é Lula, né, e Bolsonaro. Você tem esse eleitor. E é uma parcela, existe mesmo. E eu posso dizer que, por exemplo, voltando para 2014, você teve a Dilma com uma votação expressiva no Rio e você teve o Bolsonaro como, se eu não me engano, mais votado do Rio de Janeiro. A chance estatística de uma pessoa ter votado nos dois é concreta. Então a gente tem isso aí pro outro lado também. É um fenômeno? A gente está partindo... O PT é difícil, né? A gente já falou isso algumas vezes. É difícil ele ficar fora do segundo turno porque você parte de um pool eleitoral, né, de 53, 55 milhões de votos de 2014, né? Então, é difícil você perder tudo isso. Você não manter pelo menos 20% ali, 30% de transferência é difícil. Ronan, algum comentário sobre isso? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Alexandre Bandeira, algum comentário sobre este fenômeno aí, PT? Olha, a gente tem que entender que já havia uma predisposição das pessoas poderem votar em quem o Lula indicava. Existia já uma matemática muito clara disso. Os institutos que trabalharam a questão de transferência de votos, um deles é o próprio BTG, que você colocou já como um processo que tem uma outra metodologia, ele se debruçou em estudar a questão da transferência de votos. Então, ou seja, já havia dentro das pessoas que disseram, sim, com certeza eu vou votar em quem o Lula indica, era 20% do eleitorado do Lula. E tinha mais 12% que sim poderia votar em quem o Lula indica. Então você cria uma massa aí de 20% a 32% dos votos do Lula, um candidato que tinha 37% das intenções de voto antes de ele sair do jogo eleitoral, o que dá exatamente essa diferença de 12%, 13% que o Haddad conseguiu subir e estabelecer em termos de patamar, que era o suficiente para poder mandá-lo e catapultá-lo para um processo de segundo turno, né? Então, as pessoas não se ativeram a estudar essa questão da transferência de votos do Lula e, de fato, o que a matemática das pesquisas trouxe se confirmou, né? Essa entrega, esse delivery que o Lula está fazendo da cadeia para o candidato que está na rua está oscilando exatamente nesse patamar de 12% a 13%, que já somou aos 8% que, vamos dizer assim, proprietariamente o Haddad tinha até o momento em que ele teve na campanha, o que foi o suficiente para colocá-lo em segundo turno. Muito bem. Naue, o fenômeno Bolsonaro, como é que se explica? Sem tempo de TV, sem tempo de rádio, mas com uma exposição longa na internet, com militância na internet, e o atentado chegou e parece que mudou tudo. Então, tentar ser breve aqui. Primeiro, exposição. Hoje, rebeldia é votar no Bolsonaro. Rebeldia, porque você tem o discurso politicamente correto, etc. Então tem uma massa de pessoas que realmente acha que está se insurgindo contra a chatice, né, por assim dizer, está se insurgindo contra o tédio e está se insurgindo principalmente contra o que há de ruim, porque está votando no Bolsonaro. A gente tem essas pessoas. E aí, para essas pessoas, eu queria só deixar uma reflexão. Se uma pessoa faz uma manifestação contra o seu candidato e você ameaça essa pessoa, você está errado. Você está completamente errado. Você está agindo por meio do ódio, isso é a negação da política. Você está errado, isso não deve ser feito.
quer proteger o seu candidato, defenda-o dentro da política. Segundo ponto, Bolsonaro, né, fora o que a gente já discutiu, já é bem discutido, né, o fenômeno dele, que eu vejo que é um fenômeno próprio do Brasil, tá? Assim, a gente pode ter até algumas semelhanças com o cenário mundial de ascensão desse tipo de discurso, mas eu acho que o Bolsonaro conseguiu navegar num fenômeno próprio nosso. Quando você tem um candidato à presidência da República que leva uma facada, você vê a materialização de a que ponto chegamos fundo na nossa política, porque as pessoas estão agindo com base no ódio, e isso só aumentou mais ainda a onda de ódio recíproca, e se a gente não parar e pensar muito, a gente vai ter um cenário catastrófico, porque as pessoas vão só se odiar. E, gente, ninguém quer fascismo. Fascismo é ruim, ódio é ruim, a gente tem que vencer pela política. Muito bem, Naue. Alexandre, para concluir. Bolsonaro é um aprendizado de que a gente precisa discutir mais política. Tanto Lula quanto Bolsonaro foram os únicos dois candidatos que já estão se posicionando como presidente há mais de 2 anos. Eu acho que o modelo americano de você ter as prévias partidárias, de 1 ano antes do processo eleitoral, você está discutindo o nome de candidatos, eu acho que é um aprendizado muito bom, porque você pode nivelar todos os candidatos a um calendário em que a população é obrigada a discutir esse determinado assunto. Então, a gente discute muito pouco política no Brasil, a gente faz política ainda de uma maneira muito ruim, nós fazemos política não é nem mais com o coração, nessa eleição nós estamos fazendo política com o fígado, né? E o atentado de Bolsonaro, para falar a verdade, é a cereja do bolo de tudo que a gente está vendo agora. Né? Eu acho que é um processo de intolerância extrema, né? E nós temos que entender o seguinte: independente de quem seja o presidente, ele vai ter que ter diálogo com a Câmara dos Deputados e com o Senado da República, que vai ser exatamente essa mesma Câmara e esse mesmo Senado que a gente já conhece hoje. Muito bem, quero agradecê-los aqui. A gente está a pouco, 72 horas mais ou menos das eleições. A gente deseja para toda a nossa população brasileira que, a partir dessas reflexões todas que estamos acompanhando, de todas as formas, que a gente possa escolher muito bem. Obrigado, Naue, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Ronaldo. E, por favor, gente, vamos votar com serenidade. Vamos votar com serenidade. O Brasil precisa de serenidade e de equilíbrio agora. Vamos deixar o ódio fora dessa. Ronan, valeu. Muito obrigado, Ronaldo. Eu queria deixar uma última mensagem, que a democracia ela é um sistema cíclico, né? Enquanto hoje a situação está no poder, a situação amanhã pode virar a oposição e a oposição de hoje virar a situação. A gente tem que botar a mão na consciência e votar de forma a pensar no futuro, né? Hoje, a pessoa que você acha que odeia, amanhã pode ser a pessoa que vai estender a mão a você e vai te amar de verdade. Então, eu acho que o importante é a gente lembrar que antes do ódio, né, antes da polarização, a gente tem que pensar com o coração e pensar num país melhor para todos com o coração, com o amor. Alexandre. Domingo é a festa da democracia. É a hora da gente fazer o controle social. Não é brigar por impeachment lá na frente. É a gente, de fato, nesse momento, vedar aqueles que a gente não quer, que não participem dessa nova classe política que aí está. Sei que é um processo difícil, acho que a gente tem esse dever cívico. Voto no Brasil não é um direito, é uma obrigação. Tanto que se você não for votar, você paga uma multa, mesmo que ela seja ridícula. Mas é um momento que a gente tem para fazer controle social com relação à classe política que a gente quer. Então, eu espero que todo mundo possa tirar um tempinho de domingo, poder comparecer à sua sessão, à sua urna e depositar ali os candidatos que as pessoas realmente querem para governar a política do Brasil no próximo quadriênio. Bom voto para vocês, bom voto para você, bom voto para todo o nosso Brasil. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser, aqui já conhecendo o resultado das eleições 2018, pelo menos esperamos, como é que vai ser, não é? Abraço a todos, até semana que vem, se Deus quiser, aqui no Além da Notícia.